E se Deus escolhesse exatamente a pessoa que o mundo descartou para realizar um dos maiores milagres da história bíblica? Existe uma mulher na Bíblia que não era profetisa, não era rainha, não era esposa de nenhum patriarca. Ela vivia em Jericó, uma das cidades mais poderosas da época, e carregava um passado que muitos considerariam irrecuperável. Seu nome era Raabe, e a história dela vai mudar completamente a forma como você enxerga o propósito de Deus para a sua vida. Hoje, em Josué, capítulo 2, vamos mergulhar nos detalhes dessa narrativa que a maioria das pessoas conhece superficialmente, mas poucos entendem em profundidade. Fique até o final, porque a terceira lição pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Quando os 2 espias, enviados por Josué, chegaram a Jericó, eles não foram parar na casa do governador. Não buscaram abrigo com os ricos ou poderosos da cidade. Foram parar na casa de Raabe, e aqui começa algo extraordinário. Raabe era uma prostituta, uma mulher marcada pela sociedade, conhecida por todos pelos motivos errados. Mas enquanto os habitantes de Jericó tremiam de medo, pois sabiam que o povo de Israel estavam acampados perto deles, o texto diz que o coração do povo derreteu. Raabe foi a única que enxergou com clareza espiritual o que estava acontecendo, quando ela diz aos espias: "Sei que o Senhor vos deu esta terra. O terror que inspirais caiu sobre nós, e todos os habitantes da terra estão desmaiando de medo por causa de vós, pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós." Josué, capítulo 2, versículo 9 e 10. Veja o que acontece aqui. Todo mundo tinha ouvido as mesmas notícias sobre os milagres de Deus, mas a fé de Raabe foi diferente. Ela não apenas ouviu, ela creu e agiu. A primeira lição é esta: Deus não procura o mais preparado. Ele procura o que está disposto a crer. Não importa o que está no seu passado. Não importa o que os outros dizem sobre você. Quando a fé genuína entra em cena, o livramento de Deus pode pousar exatamente na sua porta. Aqui a história entra em território de mistério e urgência. Os espias estavam em perigo. O rei de Jericó soube que eles tinham entrado na cidade e enviou soldados para capturá-los. E Raabe fez algo que custaria a vida dela se descoberta. Ela os escondeu no telhado, cobertos de ramos de linho, e mentiu para as autoridades dizendo que eles já tinham partido. Agora pensa comigo, ela não tinha nada a ganhar com isso do ponto de vista humano. Ela arriscou tudo, mas ela sabia de algo que valia mais do que a segurança temporária. Ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ela declara aos espias, no livro Josué, capítulo 2, e o versículo 11: "O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Essa é uma confissão de fé. Raabe não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha culto, não tinha uma comunidade de crentes, mas ela tinha uma revelação interna sobre quem Deus era, e ela agiu com base nisso. A segunda lição é poderosa. A fé verdadeira sempre produz ação. Não é suficiente saber que Deus é real. É preciso agir como se Ele fosse, e muitas vezes essa ação exige coragem para fazer algo que parece impossível, para se posicionar quando todo mundo está quieto, para confiar na promessa de Deus, mesmo quando a situação ao redor parece desesperadora. Antes de partir, os espias fizeram uma promessa a Raabe. Quando Israel atacasse Jericó, ela e toda a sua família seriam poupadas, mas com uma condição. Ela deveria amarrar um cordão escarlate na janela de sua casa. Só quem estivesse dentro daquela casa seria salvo. Agora eu preciso que você preste atenção aqui, porque isso é de tirar o fôlego. O cordão escarlate é vermelho, a mesma cor do sangue. E aqui está o tipo mais poderoso de conexão simbólica da Bíblia. Assim como o sangue no umbral das portas no Egito protegeu os israelitas na noite da Páscoa, o cordão escarlate de Raabe aponta para o sangue de Jesus Cristo, o único sinal que pode marcar uma vida e separar aquela casa da destruição. Os espias disseram a Raabe: "Ata este cordão de fio escarlate na janela por onde nos fizeste descer." E sabe o que é mais impressionante? Raabe não precisou entender tudo. Ela não precisou ter um histórico perfeito. Ela só precisou confiar na promessa e agir. A terceira lição é esta, e é a mais pessoal de todas.
Não importa quem você era ontem. O que importa é qual sinal você coloca na sua janela hoje. A graça de Deus não exige que você se torne digno primeiro. Ela exige que você creia e que confie na promessa que Ele já fez por você. Raabe não terminou sua história como prostituta de Jericó. Ela foi salva. Ela se casou com um homem de Israel. Ela se tornou bisavó do rei Davi. E ela está na genealogia de Jesus Cristo, listada em Mateus capítulo 1. Deus não apenas a livrou, Ele a transformou em parte do maior propósito da história. Isso significa que nenhuma história está terminada enquanto Deus ainda está escrevendo. A sua também não. Raabe colocou o cordão escarlate na janela e foi salva. E você já colocou o seu?